Nesse vídeo a gente vai falar sobre a opção de Morph Target aqui dentro do ZBrush, que é uma opção muito interessante que você consegue adicionar detalhes, de um modo geral no seu modelo e depois vir retirando de algumas áreas específicas. Então a primeira ideia é você guardar esse modelo aqui na memória do ZBrush, e para fazer isso eu vou utilizar o botão Store Morph. Então coloquei aqui Store MT, Você vê que as outras opções aqui já ficam ativadas para você poder utilizar. Então aqui a ideia é fazer qualquer tipo de alteração e depois você pode utilizar, por exemplo, aqui o botão Switch, que fica aqui na lateral, para fazer uma troca. Então o que eu estou fazendo aqui é trocando o modelo que está na memória, para o modelo que está alterado. Então eu consigo trocar e destrocar essa opção. Aqui abaixo do lado esquerdo você tem Del MT, que seria para deletar o Morph Target. E quando você faz isso, o que está acontecendo é que você está deletando o modelo que está guardado na memória. Então, por exemplo, eu tenho aqui o modelo original, que seria esse quadrado, e ele está na memória. Se eu tiver aqui com o meu detalhe na tela e clicar em Del MT, ele deletou o que está na memória e isso aqui virou o meu modelo original. Então não tenho mais como recuperar aquele modelo antigo totalmente liso, Então aqui eu vou dar Ctrl Z. Aqui na lateral você tem a opção Create Diff Mesh, que seria esse diff de diferença. Então ele vai criar um modelo novo a partir dessa diferença aqui que você fez. Então aqui, se eu clicar em Create Diff, ele criou o modelo só com essa alteração. Então isso aqui é bem interessante. Posso, por exemplo, aqui dar Ctrl Z, fazer alguma outra alteração qualquer aqui. Aí eu vou clicar aqui em Create Diff. Aí você vê que agora ele criou uma diferença ali baseado só no que eu alterei no meu modelo. Então isso aqui é interessante também até para você criar aí algumas formas um pouco mais complexas, Ajuda bastante. E aí aqui abaixo você tem algumas barrinhas, e essas barrinhas aqui eles servem para você medir a intensidade do seu Morph. Então, por exemplo, imagina que eu fiz esse detalhe aqui e acho que ele está muito grosseiro e eu queria modificar a intensidade desse cara. Então, para fazer isso, eu posso utilizar essa primeira barrinha, que seria o Morph. Então aqui eu controlo a intensidade desse cara. Se eu colocar para a direita, ele sempre vai voltar no meu modelo original, e se eu colocar para a esquerda, ele vai duplicar o valor do meu Morph. Então, se eu ficar clicando e arrastando aqui, ele vai aumentando esse valor. E se eu colocar para a direita, ele vai voltar no meu original. Então posso aqui controlar também a intensidade, para mais e para menos. Aqui abaixo você tem outras barrinhas, no caso Morph Widget, Height e Distance. Então o que ele vai fazer aqui, por exemplo, eu posso fazer um outro tipo de detalhamento aqui. Vou pegar o Brush Move, puxar esses caras aqui para fora. E aí agora eu posso utilizar o Widget. Então ele vai igualar, ele vai tentar fazer um valor médio, entre essas deformações, considerando apenas a largura. Então aqui no caso, cliquei, ele vai tentar fazer aqui uma compensação, apenas da largura. Se eu clicar e arrastar novamente, ele vai continuar fazendo isso, mantendo aqui só a largura. Tá vendo que ele não está alterando a altura, Então vou dar Ctrl Z, e aí posso fazer o mesmo com o Height, que ele vai considerar agora o outro lado, que seria a altura. E posso utilizar também os dois, ele vai fazer a compensação. Vou dar Ctrl Z novamente. E aqui na parte de baixo você tem o Distance, que ele vai fazer uma compensação daí baseada na distância, Então a distância aqui da superfície do meu modelo até a ponta. E aí se eu for clicando, aqui para a direita, várias vezes, ele vai continuar fazendo essa compensação para mim. E aí aqui na parte de baixo a gente tem a opção de Project Morph, que seria para você projetar o Morph, que você acabou de criar na sua malha original. Então nesse caso aqui não vai funcionar de um jeito tão interessante. Só que uma ideia legal de você utilizar essa opção, por exemplo, eu posso utilizar aqui o modelo base, vou dar um Store Morph nesse cara. E aí, imagine que você tenha que fazer algumas expressões. Então aqui eu vou utilizar o Brush Move, vou colocar esse cara para cima. Só que acontece, quando eu faço isso daqui, eu estou fazendo uma modificação na estrutura até do rosto dele. Porque aqui embaixo, obviamente, tem osso. E quando você levanta a sua sobrancelha, o que acontece é que a sua pele desliza sobre o osso. Então aqui você tem uma distorção bem errada assim, do que está acontecendo. Então uma ideia de você amenizar isso, e poder compensar aqui dentro do ZBrush, seria você criar aqui o seu Morph. No caso aqui, imagina que a gente tem aqui algo um pouco mais suave. Então vou dar Store Morph, suba a expressão dele um pouquinho mais. Imagina aqui que a gente vai levantar essa sobrancelha. E aí agora vou utilizar aqui a opção de Project. Então coloquei aqui para a direita, aí ele projetou para mim, vou fazer um pouco mais. E aí agora quando eu utilizo a barrinha aqui de Morph, você vê que é como se a minha topologia estivesse deslizando ali em cima, ao invés de erguendo tudo de uma só vez. Então ao invés de eu ficar aqui levantando todo mundo junto, eu faço com que a topologia deslize por cima da malha existente. Então assim, é uma impressão que você está dando, mas que pode dar um efeito bem bacana. Então, basicamente, assim, a ideia é bastante simples, dessa aba. Não tem muito segredo aqui sobre as funções. Agora, uma coisa que é interessante, de você utilizar junto com essa aba, que seria esse Store Morph, seria o Brush de Morph. Então, aqui dentro, você tem um tipo de brush que chama-se Morph.
E aí esse cara é como se fosse essa barrinha aqui que você consegue voltar no modelo original. Então, por exemplo, aqui, imagine que eu criei aqui um morph simétrico, né? Então você vê que as duas sobrancelhas estão ali se movendo, só que aí eu quero colocar em apenas uma sobrancelha. Então, uma ideia bem simples é você apenas utilizar aqui a ideia da máscara, né? Pode fazer uma máscara aqui em alguma região. E aí onde tiver sem máscara, você pode movimentar aqui, ó, que ela vai mover só onde está sem a máscara. Ou você pode utilizar agora o brush de morph e vir apagando alguns lugares, né, onde você não quer que tenha ali a deformação. Então isso aqui ajuda bastante também você definir umas áreas, né, manualmente, de uma forma bem específica. Aí agora você tem apenas um único olho se mexendo ali. E uma outra ideia também para você utilizar essa ideia do brush. Imagina que você tem aqui esse cubo e você precisa aplicar um detalhe, né, no modelo inteiro, só que nesse caso aqui, quando você aplica o detalhe, ele vai ter aqui a aplicação em todo o modelo, só que você quer ele numa área bem específica, né? Então, por exemplo, nesse modelo eu tenho uma abertura de malha bem básica, né, que eu fiz aqui dentro do ZBrush mesmo. Então, caso você queira utilizar aqui o noise, é interessante você ter uma ideia de mapeamento, nem que seja bem simples. Então, a primeira coisa a fazer seria vir aqui embaixo em Morph Target, vou dar um Store Morph. Então, eu guardei esse cara aqui na memória. Posso utilizar agora a ideia aqui do noise, né? Coloquei um detalhamento aqui, baseado nas UVs, vou dar OK e mandei aplicar no modelo. Então aqui ó, ele aplicou no modelo todo, só que eu não quero, né, em alguns detalhes, por exemplo, no lado de fora, eu não vou querer utilizar essa ideia dos detalhes, né? Então eu vou fazer uma máscara aqui, nessa região. E aí agora, aonde tem a máscara, eu posso vir aqui embaixo, no Morph Target, porque eu sei que aqui dentro não vai ser afetado. Aí eu posso agora apagar, utilizando aqui a barrinha. Ou, né, uma outra ideia seria você vir aqui utilizando o brush de Morph e definindo aqui algumas áreas, né? Por exemplo, aqui na parte de cima, você pode vir apagando manualmente e deixando outras áreas. E aí, considerando, né, que é um brush, então posso aumentar aqui a intensidade, né? Ele vai apagar de uma maneira mais precisa. Posso alterar também o focal shift. Então tudo isso aqui você pode vir alterando. No caso aqui eu vou utilizar a máscara novamente, utilizar a barrinha e tenho aqui um detalhe isolado só ali no meio. E aí uma outra ideia, né, para você trabalhar junto com o Morph seria você utilizar também os layers, porque isso aqui ajuda bastante você conseguir fazer com que os seus detalhes, né, conversem bem um com o outro. Então, por exemplo, imagine que você queira aqui um detalhe, né, por cima de tudo isso. Só que aqui onde você fez o detalhe, você não quer mais essas fibras, você quer apagar elas. Então aqui dentro, né, do Morph, você não consegue mais deletar essas fibras sem que o seu modelo volte lá na estaca 0. Então você vê aqui ó, que se eu tentar apagar, ele vai deletar. Então a ideia aqui não é você utilizar o Morph para tudo, você vai ter que compensar algumas coisas com layers, né? E se você não sabe mexer com layers, dá uma olhadinha no canal, que tem aí um vídeo falando só sobre layers, você vai conseguir entender todas essas funções aqui. Então, aqui no caso, eu vou deletar esse Morph aqui, vou dar um Switch, dar um Morph, vou dar um Store para ele guardar esse cara aqui na memória novamente. E agora eu vou criar um novo layer. Criei um novo layer, está sendo gravado aqui em cima, então posso utilizar agora a opção aqui de Surface, Noise, vou aplicar esse cara aqui na minha malha. E agora eu não quero detalhe aqui do lado de fora, então vou utilizar a máscara aqui do lado de dentro, venho aqui em Morph e reduzo nessa barrinha. Então aqui o que a gente fez? Criamos um layer, né, com esse detalhe aqui dentro. Agora eu vou criar um novo layer e vou utilizar aqui a opção para a gente criar um novo tipo de detalhamento aqui fora. Então no caso aqui eu quero só esse risco aqui, vou utilizar a tecla Shift. E aí aqui eu não quero que essa fibra fique aqui na parte de cima. Então o que eu tenho que fazer? Nesse caso eu vou desativar o layer da fibra, venho aqui embaixo em Morph, deleto o modelo que está na memória, né? Crio ele de novo, porque agora ele salvou esse detalhe aqui também. E aí eu posso voltar aqui no meu layer de cima, colocar em Rec e utilizar o Brush Morph para apagar essa fibra que está aqui em cima. Então aí eu consigo, né, ter um controle um pouco maior de onde eu quero as coisas quando eu estou utilizando, né, a ideia aqui do Morph Target junto com os layers. Aí no caso, né, eu tenho aqui o layer da fibra e o layer do detalhe. Se eu quiser passar aqui um novo tipo de detalhe, então eu posso criar um novo layer, vou pegar o meu brush aqui, agora eu vou mudar esse cara aqui para Standard, Drag Rect, vou pegar aqui um alpha qualquer e vou colocar ele aqui dentro. Só que aí eu não quero que essas fibras fiquem aqui dentro, né, dessa estrelinha. Então vou fazer o seguinte, retiro aqui o layer, né, das fibras, venho aqui embaixo, deleto, né, o Morph que já está na memória, gravo um novo na memória, volto aqui no meu layer da fibra, utilizo o brush de Morph. Então agora eu posso vir aqui, ó, apagando as fibras de cima dessa estrela. E aí agora a gente tem as fibras lá embaixo e os dois detalhes aqui na parte de cima.
Então é uma ideia bem interessante, né, para você conseguir juntar vários detalhes aí, utilizar layers junto com os Morph Targets. Basicamente é guardar ele na memória e utilizar aqui o Brush de Morph. E aí para cada vez que você for, né, fazer uma nova alteração aqui, dependendo do layer que você quer, você vai ter que deletar o Morph Target e dar um Store novamente. Isso porque você não consegue guardar vários modelos na memória, né? É sempre um de cada vez, então você tem que deletar um e criar um novo. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de um modelo que eu fiz aqui no ZBrush. No caso aqui ele tem muitos detalhezinhos, né, que seriam todos aqui na malha. Só que existem alguns lugares, né, que eu não quero um detalhamento igual, né? Por exemplo aqui, né, imagina nessa gola, eu posso, por exemplo, aqui retirar as cores. Então, ó, aqui na letra eu não tenho, né, essas mesmas fibras aqui. Elas estão limpas, isso porque eu criei um novo layer, né? Eu tenho um layer aqui com a letra e um layer aqui com as fibras. Então aqui eu posso controlar onde eu quero e onde eu não quero. E aí agora imagina que, por exemplo, nessa linha de cima aqui e nessa linha de baixo, eu não quero que tenha essas fibras, eu quero só na linha central. Então o que eu tenho que fazer? Deixo invisível o meu layer de detalhes, venho aqui embaixo, Morph. Vou deletar o Morph existente, crio um novo. Aí posso voltar aqui, né, no meu layer de detalhes, utilizar o Brush Morph Target e vir retirando. Uma coisa que eu faço sempre para guardar, para não ter problemas aí, é duplicar o layer antes de fazer qualquer alteração. Então vem aqui, ó, dá um duplicate, só desativar ele aqui, e aí você mexe em um deles, né? No caso aqui vou mexer no layer duplicado, posso vir retirando aqui, retirar as cores e venho retirando, né, só essa parte aqui onde eu não quero. Ou também eu posso utilizar a máscara, né? Então nesse caso aqui eu posso selecionar esses dois caras aqui. Vou utilizar o Transpose, né, o gizmo, seguro Ctrl, clica e arrasta, para eu poder fazer a marcação aqui na minha máscara. Deixo todo mundo visível, porque como você salvou, né, o modelo inteiro na memória, você não pode deixar ele escondido, senão vai dar problema. Ó. Então, nesse caso, você tem que fazer todo mundo voltar a ficar visível, e aí sim, desativa ele aqui. Mesma coisa eu faço embaixo, isolo esse cara, ativo o gizmo ou Transpose, Ctrl, clica e arrasta. No caso, né, a sua topologia tem que estar minimamente boa para você conseguir selecionar o loop certinho aqui com a máscara. Deixo todo mundo visível e novamente desativo aqui. Então aí eu criei um novo layer, né? E aí eu tenho aqui só o meio com os detalhes e as laterais sem os detalhes. E aí você pode colocar outro detalhe e colocar aqui também, aí vai da sua criatividade também. Aí no caso, né, aqui dentro dessa armadura eu fiz exatamente assim. Então eu coloquei o detalhe aqui inteiro, né? Aí eu utilizei o Morph e vim aqui retirando de toda essa borda e deixei só aqui no centro. E assim eu fui seguindo em todo o restante do modelo, né? Eu coloquei detalhes aqui em várias áreas, por exemplo aqui, coloquei em tudo. E aí eu venho retirando. Então no caso, ó, se eu não quiser esse detalhe aqui nessa bordinha, eu desativo aqui o layer de detalhe, Morph Target. Vou deletar o Morph existente, crio um novo, volto no meu layer, mando ele gravar aqui. E venho retirando, né, só dessa parte aqui que eu não quero. E assim a gente vai seguindo, né? Então fica aí a dica. E aí essa ideia funciona para qualquer tipo de modelo, né? Então, por exemplo, aqui eu posso dar um exemplo com essa base, né? Imagina que aqui eu quero esses tijolos aqui um pouco mais quebrada, né? No caso aqui, imagina esse metal. Aqui está com Decimate, mas você pode utilizar com ou sem topologia, não tem problema nenhum. Vou só isolar esse cara. Antes de mais nada, né? Antes de isolar, eu vou criar aqui um novo Morph Target para essa peça. Utilizo aqui Ctrl Shift para isolar. E vou criar aqui um Noise, bem forte mesmo, não tem problema. Aí agora, aplico no meu modelo. Então você vê que ele ficou bem distorcido, né? Comparado com o restante. E agora com o brush de Morph, posso aumentar aqui a intensidade, diminuir o Focal Shift. Aí eu venho retirando, né, de onde eu não quero aqui o Morph, posso até tirar um pouquinho mais a intensidade. Posso vir controlando aqui, ó, em algumas áreas, né? Então o que eu estou fazendo é basicamente diminuir a intensidade. É uma opção bem legal também de você colocar detalhes. Ao invés de você tentar fazer isso aqui na mão, né, você pode apenas utilizar o Morph Target aí com alguns noises. Você consegue uma boa variação também. Aqui nessa águia também a gente pode isolar ela. Noise, aplico aqui também. Como ele já tem aqui o Store, né, gravado, então eu posso voltar aqui e retirar um pouco mais de algumas áreas, deixar mais em outras. Então basicamente seria isso, né? Uma opção bem interessante aí para você colocar detalhes em lugares específicos da sua malha. Sempre lembre de utilizar com layers. E é isso aí, espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima.